Olá! Para alguns é uma diversão, para outros só alegria, para outros até um xingamento. Mas para o meu entrevistado de hoje é uma forma de vida. Eu vou falar com o palhaço Pirilampo, tudo bem? Tudo bem, Karen? Mas tu não usa mais aquela coisa de palhaço, assim, tu se pintava todo? Eu continuo, porque o palhaço é um estado de ser, né? Um estado de espírito. Não é só a maquiagem que lhe torna palhaço. Tem muita gente maquiada que não é palhaço, né? Então, ser palhaço é um dom divino, né? E a maquiagem é uma forma de expressar a profissão do palhaço. Por que é um dom divino? Como porque assim? Para ser palhaço você tem que ter muita sensibilidade. E a sensibilidade é que falta para muitos seres humanos, né? Principalmente os seres humanos que administram e governam, né? E a sensibilidade já nasce com o palhaço. Ele tem que ser o terapeuta, tem que entender de psicologia, né? Terapeuta da alegria. Ele é o psicólogo daquelas pessoas, porque o adulto, ele quando veja o palhaço, ele veja no palhaço o seu tempo de criança, e o palhaço faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer, mas a sociedade não permite que ele faça. Porque se ele fazer sem ninguém o conhecer como tal, ele é um idiota, né? E a criança veja no palhaço a sua própria imagem, o seu jeito de ser. E como é que é o teu nome verdadeiro? Meu nome é Adair Mendes. Poucas pessoas conseguem chamar eu pelo nome, mas Quem as pessoas... que te chama pelo nome? Família, né? Mas a família, nem a namorada chama pelo nome, me chama de Pirilampo, né? Então, e onde nasceu o Adair? o Adair Mendes? Adair Mendes. Nasceu aqui numa comunidade próxima, Manhoso, aqui em Araranguá. Nasci no Manhoso, fui embora para Abelardo Luz, no oeste, na verdade numa comunidade chamada Alegre do Marco, pertencente a Xanxerê. Por que tu foi embora? Meus pais eram agricultores, né, e foram para o oeste ganhar a vida lá. Eu fui para lá com 1 ano de idade, eu tinha que ir com eles, né? Eu não tinha como com ficar. 1 ano eu acho que tu não dava conta. Com 4 anos de idade eu fui para Dourados, então Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. E voltei para cá em 1996. A gente vai falar sobre o Mato Grosso, até porque tem várias histórias na tua vida que aconteceram lá, né? Mas eu quero saber quando que nasceu o Pirilampo. Bom, o Pirilampo, ele era um dos personagens que eu interpretei quando eu trabalhava com circo e com teatro de rua, né? Aonde tu trabalhava? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Em Dourados, eu fazia shows no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, o interior de São Paulo. Era uma trupe, assim, era um grupo. Uma trupe circense. E voltando de um rodeio, porque eu também fui locutor de rodeio, né? Rodeio country, né? Aquele, não o rodeio crioulo, o rodeio que o pessoal usa aqui no sul. Tu ainda saberia fazer, assim? De repente... Então faz eu laçando, faz, Pirilampo. Tá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu, você me pegou no contrapé. Vai. Quanto tempo é sem fazer? Qualquer coisa lá, nem sei como é que se faz. Vai abrir a porteira do meu lado esquerdo. Vai montar uma peã. Ela é lá da cidade de Praia Grande. É a Cari Suian. Vai montar o cavalo crioulo. Abriu a porteira, viajou, decolou. Segura! Muito bem. Eu tô destreinado, não faz mais isso comigo. Tá, daí voltando. Aí vocês se apresentavam, tu tinha essa atuação também? Eu comecei narrando rodeio por incidente, tá? Eu era coordenador de uma campanha política para deputado estadual, do deputado Paulo Estevam de Souza. Metido em política desde sempre, né? E aí nós contratamos uma companhia de rodeio, uma banda, né? E nós contratamos um locutor de rodeio da cidade de Colorado, Paraná. E ele tinha uma namorada que era uma valquíria, que fazia os desfiles, né? E ele terminou com essa namorada na campanha e arrumou outra. E aí ele disse que não ia narrar o rodeio se a ex-namorada dele entrasse na arena. Eu falei, então você está dispensado. E tinha um locutor da base que ficava em cima, que passava as noções.
E aí o cara falou assim, quem vai narrar o rodeio? Eu. Isso aí é moleza, vamos ver o que é que dá. E fui pra arena. Né? No começo eu ficava perto da cerca, com medo dos cavalos, dos touros, né? Mas depois eu me acostumei com o ambiente e continuei a narrar rodeio. E comecei com brincadeira, depois comecei a fazer isso em fazendas, né? Eu fazia, porque tem muito louco, tiro de laço nas fazendas, aquelas fazendas são imensas. Mas você não fazia como pirilampo, então? Não, eu fazia como eu mesmo lá, o Adair Mendes, o pirilampo, era tudo misturado, né? E como nasceu o pirilampo? O pirilampo é o seguinte, eu estava voltando de um evento, um rodeio, e a gente costumava sair aquela turma toda na Avenida Marcelino Pires em Dourados, é larga, e o semáforo fechou, nós paramos com o som ligado e começamos a dançar. E o vento veio bater um jornal no para-brisa do carro. Eu catei aquilo, o sinal abriu, botei dentro do carro, né? Cheguei em casa, peguei aquele papel, estava escrito Pirilampos da Ribalta. Eu fui ver o que era pirilampo. Falei assim, bom, vou criar mais um personagem. Pirilampo quer dizer vagalume, né? E lá dizia luz própria. Então eu falei assim, não, combina comigo, vou criar um personagem com o nome de Pirilampo. E criei, tinha o Paçoca Amendoim, que eu era o Paçoca, o meu parceiro era o Amendoim, tinha o Trique-Treque Balacobaco, eu era o Balacobaco, e tinha o Pirilampo e o Vagalume, que eram a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu? Quando o pessoal não queria o Paçoca Amendoim, nós levávamos o Pirilampo e o Vagalume, que era nós mesmos. Então, o Paçoca Amendoim era muito mais caro o show, o pessoal não queria pagar o Paçoca, então nós inventávamos outro personagem e ia lá, né? Porque a gente ia de cara pintada, ninguém sabia quem era quem, né? Só quem vendia o nosso show sabia que era nós mesmos. Então, numa cidade, por exemplo, na Semana da Criança, por exemplo, Carapó, Mato Grosso do Sul, a gente ia como Paçoca Amendoim. Já em Naviraí, nós já íamos como Pirilampo e Vagalume. Nossa, é uma equipe então, grandiosa. Eu saía daqui, só trocava de roupa, mudava uns traços da maquiagem e ia pra lá. Então, era nós mesmos. E o que teus pais acharam, assim, de tu começar a trabalhar com circo e tal? Eles chegaram a acompanhar essa Não, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos, né, de idade, e eu comecei a interpretar na escola. Eu interpretava Mazzaropi, Bardamé, o Compadre Moreira, e tal. E comecei a fazer shows caipira na escola. Isso já na adolescência, eu era criança ainda. Depois, numa campanha política, a primeira campanha nas capitais, eu era afiliado ao PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, e nós tínhamos um candidato a prefeito e precisava de um personagem. E aí eu me propus a criar um personagem e fui para a rua vestido de palhaço, com um personagem crítico, né, e ia para as comunidades fazer show. Mas tu era novinho, assim? Já tinha uns 16 anos, já, né? E aí para as comunidades eu passava uma noção política, contando piada. Eu interpretava a situação do povo brasileiro no momento que estava passando. Eu fazia a interpretação política contando piada, fazendo graça da desgraça do povo brasileiro na época, para que o pessoal acordasse. E aí veio a profissionalização, que daí as pessoas começaram a me chamar para aniversário, e aí eu não cobrava. Porque eu era amigo de todo mundo, eu vou de graça. Aí eu vi que era um meio de eu ganhar dinheiro, né? E nisso eu já estava abrindo uma empresa de publicidade, então eu criei os personagens, começamos a se especializar em shows, né? Eu me associei a um mágico de Presidente Prudente, o Mr. Marlon, e fui criando outros personagens, ensaiando pessoas para trabalhar comigo. Fiz uma trupe, né? Contratei um casal de anão, né, para trabalhar com a gente. Nós éramos em 9 pessoas, então se profissionalizamos e pegamos diversas campanhas, inclusive uma em Rondônia, né? Tá, mas não era um clima pesadão assim pra lá? Essas campanhas políticas, Rondônia, cara? A campanha política, há alguns tempos atrás, era pesada em qualquer lugar do país, né? Porque o pessoal ainda não estava acostumado com a democracia, com esse ar de liberdade, né? E nós íamos como artista, né? Mas já aconteceu, de estar fazendo um show, né? E nós lá em cima do palanque, e o candidato a prefeito, isso em Dourados, Mato Grosso do Sul, que é um cidadão que ensinou muito da concepção da vida política para mim, que é o Sultan Haslan, professor aposentado de geografia, a mulher dele é professora de história, e nós viramos amigos depois da eleição, porque na campanha com 16 anos
Entrei na campanha para trabalhar e virei coordenador da campanha dele para prefeito, né? E eu entrei para fazer um trabalhinho normal e acabei virando coordenador da campanha dele, um dos coordenadores. E ele subiu em cima do palanque, então era na Vila Índio e um comício na Vila Rosa. Da Vila Rosa era do nosso adversário, e da Vila Índio era nosso. Ele no palanque, ele falou o seguinte: vocês disseram que nós não íamos realizar esse comício aqui, que vocês vinham aqui encher nós e bala, que venha. Ai, não Deus. Deu 15 minutos, desligaram a luz. Desligaram a luz e a bala comeu, né? Foi bala para tudo quanto é lado. Eu fui parar mais perto assim daqui lá na prefeitura eu já estava. Eu fiquei para medir a quantidade, né? Depois veio a luz, tudo, veio a polícia, voltou normal o comício, né? Daí eu subi pro palanque e o cara disse: tu vai contar a piada? Eu? Contar a piada? Depende, né? Então tem lá, a política lá é pesada. Era, né? Hoje nem tanto. Mas lá ainda no interior do Nordeste, no Pará, no interior de Rondônia, no Acre, o bicho deve pegar. Até porque eu acho que ainda tem aquele voto de cabresto, né? Ainda tem aqueles que se chamam coronéis, que mandam no voto de algumas pessoas ou de um grupo, né? Isso existe. Lá tem aquela história, né? O cara escreveu no "não vote em fulano". Aí, não, ele escreveu assim: vote no fulano. Aí o outro foi lá e colocou a palavra "não vote no fulano". Aí ele foi lá e terminou para ver o que acontece, né? Então é essa a história. O cara só te dou um par de botina, né? Mas pega a botina agora. Se o teu voto aparecer, eu te dou outro pé, né? Nossa Senhora. Mas isso acontece até hoje. E que tem que acabar, né? Isso é isso é tão, que sonho. Isso é tão momentâneo, cara. Esse dia eu estava comentando aí sobre essa marcha da corrupção. Engraçado que o Brasil não parou. O Brasil não teve prejuízo. Porque quem saiu para a marcha da corrupção saiu depois das 6. E a grande maioria que liderou a marcha estava atrás de um computador. Não estava trabalhando. Porque quem para o país é o trabalhador, esse não parou. Esse que quer a mudança não foi para a rua. Então eu quero ver o Brasil parar das 8 horas da manhã às 18 horas. Aí sim tem mudança nesse país, uma greve geral, né? Então, quando o cara quer lutar contra a corrupção, ele tem que denunciar a corrupção. Vamos bem pertinho aqui em Criciúma. O cidadão se elegeu com quase 80% dos votos. No dia da passeata, tinha mais de 15 mil pessoas lá. Em quem essas 15 mil pessoas votaram? Então é hipocrisia. O cara: eu sou contra a corrupção, mas na época da eleição vota nos mesmos, pede cesta básica. Então acho que as pessoas costumam separar assim, que me parece que no Brasil corrupção é só no meio político, né? O resto, todo mundo é santo, ninguém faz nada. Quando na realidade, no nosso dia a dia, a gente faz pequenos atos corruptos que nos ensinaram que era tudo bem, é legal, ninguém vai ver, não faz mal pra ninguém. É a lei do Gerson. Do Gerson? É, a lei da vantagem. Pois é, aí as pessoas veem, por quê? Porque elas tiram delas a culpa, quando na realidade, quando a gente fala de corrupção política, a gente está falando de um povo corrupto que vota e elege as pessoas. Só existe corruptos, cara, porque existem os corruptíveis. Se o cidadão chegar e te oferecer R$100 tu pegar, tu é uma corrupta passiva. E ele é o ativo. Então, o de quem vende o voto é corrupto tanto quanto quem compra. E o mal só vai prevalecer porque os bons são ruins de se unirem. Ele não se une por uma causa justa. E agora a marcha da corrupção virou modismo. Eu vou pra rua porque é acabar com a corrupção lá em Brasília. A corrupção começa aqui, é aqui. Se o cidadão é médico, ele prescreve um medicamento que vai prejudicar o cidadão, mas ele está prescrevendo aquele remédio porque o laboratório lhe dá comissão, e ele entra na política, ele vai ser tão corrupto como ele é um mau profissional. Porque ele vai ser um mau político, porque ele vem de lá. E o cara que é preso pela polícia, está com o documento atrasado, tenta comprar o policial. É tudo. Não existe quem é mais ou quem é menos. E a corrupção, cara, está impregnada na cultura brasileira. Tu acha que vai ter um dia que a gente vai se livrar dessa doença? Ou pelo menos diminuir? Diminuir sim. Acabar é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque a nossa educação é falha. A nossa educação não é educação que acione o senso crítico.
do jovem, do adolescente, né? E aí o próprio mecanismo do capitalismo cria instrumentos para alienar. A internet é um baita de instrumento para você trabalhar, mas 70% dos usuários da internet são adolescentes que estão lá, leem mensagens subliminares e não entendem, leem mensagens explícitas e não compreendem, são alienados. Eu digo isso porque, de vez em quando eu converso com alguém no Facebook, teclo com alguém no Facebook, eu não sei quem é, e eu faço perguntas críticas, e o cara fala assim, só faz kkkkkk, né? Porque não tem o senso de responder aquilo que eu falei. Né? Então a internet é os meios que o próprio capitalismo criou, né? Aproveitou, foi criado como um instrumento para encurtar a distância, e que foi aproveitado pelo poder econômico para alienar as pessoas. E é uma maneira de controlar. Tanto é que está acontecendo aí os Estados Unidos espionando, né, vários países, inclusive o Brasil. Então, o que tu lembra da tua época de escola, assim, o que a escola tradicional te trouxe? Olha, eu vou dizer que eu tive uma professora chamada Maria Rita, né, de Paula, professora de História. Eu conheci ela quando ela levava roupa para minha mãe costurar. E sempre a gente conversava, ela falou assim, olha, o dia que tu cair na minha sala de aula, eu vou ter um ato de felicidade, porque nós precisamos de pessoas assim. E porque eu lia muito. Ah, então é um segredo. Então eu lia muito. E o pessoal falava, ó, aquele cara lá é comunista, ele come criancinha, ele é contra os padres. Eu ia lá, conversava com ele, batia um papo. Paulo Taraziuk, já falecido. E aí ele me emprestava os livros, e eu lia. E aí eu entrei no movimento cultural, no movimento de rua, de teatro, aquele negócio todo. E na escola eu aprendi o senso crítico. Eu era um cara tímido. Se você olhasse pra mim assim, eu já sabia, né? Pra mim falar na frente, assim, eu fui eleito 2 vezes líder de sala, eu não sei porquê, né? Era mais legal. Então eu era tímido. E essa professora Rita, ela me dava aula na sala de aula, passava o dever para mim e já passava outras, porque eu já fazia tudo. Então, na história, foi que eu aprendi bastante. Então, na época de escola, eu lembro da aula de história. Foi a história que me fez eu descobrir o ser político, sabe? Até porque a história tem tudo a ver. Tu estudar o passado também, comparar com o presente e visualizar o futuro, né? A história é muito importante. Tu falou de uma coisa de leitura. A leitura é fundamental e a gente vê assim, muitos alunos que ficam só naquela leitura normal do dia a dia que a professora mandou e tal. Quando a leitura, na realidade, é o que abre a cabeça da gente. Me diz assim uns 3 livros que mudaram a tua vida, mudaram a tua cabeça, ou que tu acha que são fenomenais, que tu gostaria de indicar. Eu acho que todo ser humano deve ler Maquiavel, o Príncipe, certo? Para entender um pouco do jogo do poder. Ler A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Para entender o porquê do embate, o porquê de lutar. E ler também A Arte da Prudência com Baltasar Gracián, um padre jesuíta espanhol, que foi expulso, inclusive, da congregação, por ter escrito um livro tão presente no exato momento da política, né? E ler Tao Te Ching, o livro da descoberta de Deus, de Tao Te Ching, né? Que é um livro do taoísmo, escrito por Tao, não o Tao, né? Que é escrito em Tao Te Ching, escreveu há mais de 3.000 anos atrás, né? Que é um livro espiritual, um livro que te explica, parando, né? Aqui. Deixa eu explicar aqui que parou alguns fãs aqui dando tchau pro Pirilano. Mas continuando, né? Desculpa. Então é um livro, por exemplo, esse livro de Tao, ele te mostra o lado da alma, do espírito, né? Do problema que nós estamos interligados no universo.
Pois é, aí tu és comunista, é aquele negócio que não acredita em Deus e se existe, se não existe. Para ti, o que é essa figura de Deus? Então vamos ver o seguinte, que é a contracultura. O capitalismo, quando a Rússia teve a primeira revolução socialista para se construir o socialismo, que nós não temos nenhum país comunista ainda, está se construindo o socialismo, o comunismo extingue o Estado, né? É uma sociedade totalmente planificada, sem a presença do Estado. Não é anarquismo, é comunismo, é comum a todos. E Marx escreveu no Manifesto Comunista, a religião é o ópio do povo. Por quê? Os poderosos descobriram que na fé do ser humano eles poderiam ludibriá-los. Tanto é que hoje existem governos eclesiais, né? Governos religiosos, para ludibriar a fé, porque as pessoas quando descobrem, quer procurar uma alternativa, a primeira palavra que vem é Deus, para ocupar aquele vazio. Então, existem os falsos profetas que vão colocar o quê? Liderar o povo através da fé, ludibriando e enganando. Reverendo Moon foi um, né? E tem outros reverendos aí, né? Posso até citar Silas Malafaia, vamos citar aí esse Valdomiro, e muitos que tem aí, que não estão para pregar a fé do povo, estão para pegar dinheiro, né? E usam a religião para enganar o povo, e não para... Marx não disse que Deus era o ópio do povo, ele disse que é a religião. A religião, Cristo não criou uma religião. Quem criou a religião foi 200 anos depois. Criou a Igreja Católica Apostólica Romana, foi a primeira religião. Mas já existia a igreja antes, né? Ortodoxa, né? Então, quando a igreja virou religião de Estado, a religião virou Igreja Católica Apostólica Romana, ela virou uma religião do quê? Do Estado. Estava para defender o interesse de quem? Do Estado. O Brasil, no Império, era uma monarquia católica, depois uma república católica. Não era? Você tinha que casar pela igreja primeiro, depois pelo Estado. Hoje o casamento vale o que vale é do Estado, é civil, que é no cartório, não que era na igreja. Não e a tua relação com Deus, ou com, enfim? Não, é uma relação de essência, uma relação... Tu se reporta a ele, a um ser que existe, assim, ou não? Tu se reporta a ti mesmo? Olha, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos igual a Deus. Nós temos os mesmos poderes divinos, nós não usamos. Nós não podemos transformar o mundo só na fé, temos que transformar com ação, né? Então, Deus para mim está aqui. Só o fato de estarmos aqui, está aqui materializado, tudo aqui, é uma questão de Deus, né? O universo está aqui, por exemplo. E outra coisa, só o fato de estarmos aqui materializados já é um dom divino, já é uma dádiva de Deus. Agora nós temos que aproveitar essa dádiva e ajudar o maior número de pessoas e ajudar a melhorar o mundo que nós estamos construindo, que Ele deixou tudo para nós transformá-lo em nosso ambiente, para nossa casa. E não é justo nós estarmos aqui e não fazer o bem. Muito bem, esse é o nosso entrevistado de hoje do Personalidades, e ele escolheu esse lugar aqui, que é a Praça 15, que é um lugar lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo que tem áudio assim de carro, de criança, mas é porque essa é a tua vida, né, Pirilampo? Tá livre, tá solto. Eu fiquei muito tempo trancado dentro do escritório quando eu tinha uma agência de publicidade. E eu falava, pessoal, eu vou pra rua porque aqui eu não ganho pão, é lá na rua, né? E hoje eu sou feliz, mais do que antes, né? A minha felicidade ampliou-se porque o meu escritório é no calçadão, é na praça. Cidadão tô no centro, vamos, se encontramos na praça, se encontramos lá no calçadão. Então a gente conversa com as pessoas na rua, né? O Pirilampo tem o melhor escritório do mundo, né? A gente vai para um breve intervalo e volta já já entrevistando essa personalidade que muda o conceito de palhaço para muita gente. Não sai daí.